Hello, we're live. How are you doing? How's it going? It's Wednesday and I'm back here for one more class, and today we're gonna talk about some and any. I know it's confusing. I know it drives you crazy. But I've got to. It's okay. Gente, hoje vamos falar sobre some e any. Já temos a galera chegando aqui. Então, como vocês sabem, estamos ao vivo nesta noite de quarta-feira. Mas se você está assistindo agora pelo YouTube, quer dizer que você não assistiu online. Pois é. Mas se você quer participar da nossa próxima aula, estar ao vivo, porque ao vivo eu respondo perguntas, eu corrijo frases, né? Então, se você quer participar ao vivo, tem um link aqui na descrição dessa aula do YouTube. É só você clicar nesse link, é o único link que tem aqui. Clicou nele, você vai direto para nossa comunidade de inglês no Telegram, e lá você recebe o link para participar da aula, assim como também recebe o link dessa aula, esse PDF, eu disponibilizo lá na comunidade do Telegram, tá? Agora vem botar meu óculos novo, porque eu não consigo ler, então eu tenho que fazer assim. Ó, a galera já tá chegando. Pessoal que for chegando, olá, olá Vitória, olá Gabriel, Carla. Já vai chegando e já vai compartilhando essa aula, pra você depois não esquecer. Então, vou esperar a galera chegar aqui. Olha, temos mais de 50 pessoas ao vivo. 50 pessoas que estão interessadas de fato em aprender, se dedicar, estudar. Isso aí. Deixa eu ver vocês aqui. Deixa eu botar aqui na minha página inicial. Some and any. Beleza. Ó, já temos aqui a Ariadne. Hello, good evening. Hello, Ariadne. Carla, hi. Britney, já compartilhei. Isso aí, Britney. A Britney sempre chega primeiro e sempre compartilha primeiro. Tô de olho em tudo isso, gente. Eu tô de olho. Claro que eu tô. A Erika perguntou se consegue ter acesso às outras aulas no YouTube, Erika. As aulas saem no domingo no YouTube. Hello, Daiane falou, cheguei no Telegram. Tô cozinhando, mas não vou perder a aula. É isso aí. Lani, hello. Gleiciane, hi. Lorena. Tô gostando de ver vocês aqui, hein? Carol. Ó, a Gleiciane tá aqui do curso Caminho da Fluência. My student. Tuane falou que também já compartilhou. Muito bem, Tuane. E, gente, eu fico muito, muito feliz quando vocês compartilham, porque eu faço essas aulas aqui de coração pra vocês. É sempre quarta-feira à noite, né? À noite eu tô meio lá de Bagdá, meio cansada. Mas eu faço porque eu sei que essas aulas, de fato, elas vão fazer diferença na vida de vocês, pra vocês levarem o inglês mais adiante, pra vocês entenderem o inglês com mais profundidade. Porque mesmo que vocês assistam os vídeos no Instagram, assistam os vídeos no YouTube, vocês sabem que é aqui que vocês de fato entendem mais a estrutura da língua, que de fato vão usar, vão aprender coisas da estrutura para poder usar em várias frases do inglês de vocês. Eu sei como isso é importante, não dá para eu fazer isso tipo no YouTube igual os vídeos que eu posto lá, mas eu quero só fazer isso aqui para quem de fato está interessado, para vocês que estão aqui agora. E a única coisa que eu peço pra vocês em troca é o compartilhamento, não custa nada, é de graça. Eu poderia estar cobrando por essa aula aqui, eu poderia estar pegando essa aula e botando dentro do meu curso, o Caminho da Fluência, somente para os alunos que estão ali, se comprometeram e compraram o curso, né? Mas eu tô dando isso aqui de graça pra vocês. Então a única coisa que eu peço em troca é o compartilhamento. Não é fácil? Né? Então só compartilha, gente. Compartilha, a Carla já compartilhou. Alison, eu fico até mais motivada pra voltar aqui e fazer outras aulas pra vocês. Britney. A Britney já ia perder a aula porque não sabia que hoje era quarta. Britney tá perdida. Britney's lost.
Isso aí. Paulinha, a Raiane chegou do Telegram, primeira aula dela. Ah, quem tá aqui pela primeira vez, gente? Me conta aí. Quem tá assistindo a aula pela primeira vez, já estamos na nossa aula de número 11. Olha isso, gente. Toda quarta-feira a gente faz aqui essas aulas ao vivo, então quer dizer que já estamos aqui há quase 3 meses fazendo isso, né? Aula 12, 3 meses, tá certo? 3 vezes 4, 12. É, quase 3 meses, ó. Com vocês aqui também. A Ingrid falou que é a segunda aula dela. A Amanda falou que já compartilhou. Elieide, hello. É isso aí, gente. E quem tá aqui, eu sei que tá de fato interessado, tá de fato disposto a fazer alguma coisa pelo seu inglês, porque é o que eu sempre falo. Todo mundo quer falar inglês, né? Isso aqui é todo mundo, 100% das pessoas. Todo mundo quer falar inglês. Quem não quer falar inglês? Pelo amor de Deus, né? Todo mundo. Aí tem as pessoas que querem fazer alguma coisa, né? Estão até dispostas a fazer. Aí a gente já cai ali para umas 30, uns 50%, até menos, 50%, estão dispostas. Aí aí ainda depois das dispostas tem as pessoas que fazem. Porque não adianta falar só que tá disposto. Ah, eu tô disposto a fazer. Não, você tem que fazer. Tem que pegar e vir. Ah, eu tô disposto a assistir a aula. Mas você veio assistir a aula? Vocês que estão aqui vieram. E isso, aí, minha filha, a gente tem menos de 10% e olha lá. Então, e é isso aqui que vão levar vocês a alcançar as metas de vocês no inglês. Pode parecer bobo, mas é de coisas pequenininhas, como assistir uma aula, fazer uma atividade. Quando eu coloco lá o PDF no grupo do Telegram, vocês irem lá, baixarem, fazer as atividades que tem lá, repetir, fazer de novo, até não errar nenhuma. É isso que vai construindo, digamos, a escadinha para você chegar no seu sonho que tá aqui. O seu sonho de você morar no exterior, morar em qualquer país que você queira, sei lá, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, até países da Europa que não tenha inglês como primeira língua, mas que você pode falar o inglês lá. Você querer estudar no exterior, né, e voltar para o Brasil com esse conhecimento inglês essencial. Inclusive, estou até postando vídeos falando sobre morar no Canadá, né, estudar no Canadá, principalmente sobre morar, a questão da imigração. E a gente viu lá no vídeo, inclusive postei hoje, na quarta-feira, que o inglês, ele é uma das coisas, assim, é tipo number one, number two, das coisas que você precisa para você imigrar. Você precisa falar inglês, precisa aprender inglês, não tem para onde correr. Então, digamos, isso aqui tudo é uma escadinha. Não existe um degrau desse tamanho que você sobe e chegou no seu sonho. Porque, né, você ia precisar de uma perna enorme, não existe isso. A gente tem que ir degrau por degrau. Você não sobe a escada direto assim, ó. Ah, cheguei lá em cima. Não, degrau por degrau. Cada degrau é uma aula, cada degrau é um esforço que você faz para chegar, morar em outro país, para chegar ali, passar na prova que você precisa passar para conseguir fazer o seu intercâmbio, para você conseguir aquele emprego que você quer, que precisa falar inglês. Inclusive, muita gente fala, Cíntia, quando você vai aplicar para o emprego, se você não tiver inglês, é melhor você nem aplicar, porque tu não vai ser nem chamado para entrevista. Então, gente, é degrau por degrau. Não adianta querer fazer uma coisa, subir um degrau que vai te levar lá, porque esse degrau não existe, tá? Se alguém te falou que existe, não existe. É igual para emagrecer. Para emagrecer, tem gente que quer um degrau, que é um shake milagroso das Arábias. Não existe. É degrau por degrau. É treinar, se alimentar bem todos os dias. É isso, gente. Aprender inglês é a mesma coisa, tá? Ok. Então vamos começar? Vamos começar depois dessa injeção de ânimo. Ó, a Bridani falou que hoje é dia 11 e estamos na aula 11. Que legal, verdade. 11. A Daiane falou que tá fazendo a lição sobre phrasal verbs que ela tinha perdido. Isso aí. Olha, temos mais de 100 pessoas aqui ao vivo. Se tem mais de 100 pessoas, a gente tem que ter o quê? No mínimo os 50 compartilhamentos, né mesmo? 50 pra ser boazinha. 19. Gente, sério, eu só peço pra vocês compartilhamento. Ficaria muito feliz e isso me motiva a fazer mais aulas, porque quando não tem compartilhamento, não tem interação de vocês, fico, vou fazer pros meus alunos, né? Que eles estão lá querendo aula, que eles estão interessados, eles vão lá, fazem as atividades e... Então compartilha, tá? Porque é isso. Vamos lá, vou começar aqui. Sobre some e
any. Esse é um assunto bem, assim, cabuloso, digamos assim, e eu confesso que porque geralmente no inglês eu falo, gente, não é difícil, é só uma questão de você sentar e tentar entender. Some, any, é sim um pouco mais difícil, não é em uma sentada, em uma estudada que, tipo assim, sentou aqui, aprendeu. Não, não é bem assim. Some e any, você vai precisar de várias vezes o mesmo contato com some, any, pra você diminuir os seus erros, sabe? Então, assim, não é um assunto extremamente fácil. Ele é um pouco, tipo, não é nem que ele é difícil, é que ele tem muitos detalhes, sabe? É que se usa aqui, mas não se usa aqui, mas se usa aqui também, que se usa aqui também, não se usa aqui. São muitos detalhezinhos, então isso confunde de fato a gente, tá? Mas no português é a mesma coisa, só que o português, como a gente aprendeu como língua nativa, a gente não percebeu isso. E aí quando a gente vai aprender uma segunda língua, né, é um pouco mais agarrado. Mas eu só quero dizer isso pra vocês terem consciência de que não é essa aula só que vai fazer vocês entenderem tudo de some, any, até porque aqui não tem tudo. Porque não, uma hora é pouco, não dá pra colocar tudo, sabe? Precisa de mais tempo, mais aulas, né? Então, só pra vocês entenderem isso, tá? Então vamos lá. Some e any, essas duas palavras, elas podem ter muitas das vezes a mesma tradução, que é algum, alguma, né? Alguns, algumas. Pode até ser no plural. Algum, alguma, alguns, algumas. Mas às vezes ele também pode, a mesma palavra pode trocar de tradução. Então a palavra any, dependendo, pode ser algum, dependendo da frase, pode ser nenhum, entende? Por isso que a tradução acaba complicando um pouquinho a parada. Eu aprendi muita coisa sem tradução, né? Eu passei ali 1 ano e meio nos Estados Unidos estudando inglês e muita coisa eu aprendi sem traduzir, porque meus professores não falavam português. Então, pra mim, fica um pouco mais simples entender. Mas aí quando vocês estão aprendendo, né, e pesquisando também em português, que é natural, né? A gente tá aqui no Brasil, professores brasileiros, a gente não vai aprender tudo em inglês. Mas é por isso que eu aprendi com um pouco mais de facilidade, porque eu não traduzi. Então, se a gente não for traduzir, fica um pouco melhor. Como essa aula aqui é em português, para todo mundo ter a oportunidade de entender, vai ter tradução, né? Inevitavelmente. Mas até as aulas que eu faço, assim, pro curso e tal, eu tento fazer o máximo possível em inglês, evitando as traduções e entendendo pelo contato, sabe? Você vai entender por assimilação. Mas aqui a gente vai ter umas traduções, né? Então, vamos lá. O some e o any, para esse caso que a gente vai falar aqui, de algum, algumas, nenhum, nenhumas, a gente vai usar com plural, countable nouns and uncountable nouns. Primeiro de tudo, gente, o que são nouns? Substantivos. Isso é noun, tá? Não é nome, é substantivo, noun. E aí a gente vai usar com dois tipos de substantivo. Substantivos contáveis, countable, no plural. Então, o que são substantivos contáveis? Substantivos que a gente pode contar. Tipo, celular é contável? Posso falar. 1 celular, 2 celulares, 3 celulares. Agora, o que não é contável? Tipo, líquido. Tem um líquido aqui dentro. Líquido não é contável, porque você não pode contar. Eu vou contar como? Um líquido, uma água? Não tem como. Não tem como. Você pode contar, assim, gramas, você pode contar ml, mas você não conta líquido, por exemplo. Tem umas outras coisas também que você não conta, mas enfim, só pra vocês entenderem um conceito. E quando esses substantivos são incontáveis, aí a gente pode usar o some e o any. Quando eles são contáveis, apenas quando for plural, tá? Em alguns casos, se eu não me engano, tem até singular, mas a maioria é plural. Então, quando ele é contável no plural, por exemplo, celular, quando for celulares, aí eu posso usar. Livro, quando for livros, book, books. Entende? Quando for no plural, aí eu posso usar o some ou any. Alright? E aí, vamos dar uma olhada agora no some e o any. Some and any with plural countable nouns. Plural countable nouns. Substantivos contáveis no plural. So let's check the first example. We have an affirmative sentence over here. The first one.
There are some cars on sale. There are some cars on sale. Remember, there are tem, mas não o tem de possuir, tem de existe, exist, okay? There are some cars. I don't know if it's like 1, 2, 3, 4, 5, I don't know, some. Alguns. Some cars on sale. What does it mean? On sale, we have some discount. On sale. Só um sneak peek, é tipo um pedacinho de como seria a aula totalmente em inglês, tá vendo? Dá pra você seguir, mas eu sei que tem muita gente muito básica aqui. E aí pra aula ficar um pouco mais simples de vocês absorverem, tá? There are some cars on sale. Então tem alguns carros em promoção. Se você tem uma frase negativa com esse mesmo sentido de alguns, né? Você não vai usar some, você vai usar any. There aren't any cars on sale. Então, não. Aí, olha como é que virou a tradução? Não tem nenhum carro em promoção. Aí, na tradução do português fica nenhum. Mas você não tem que entender que é nenhum. Porque se você fala que essa palavra significa nenhum, é muita audácia sua. Porque você está dizendo que o português é a língua mãe, a língua que manda em tudo, então. É nenhum. E no chinês? E no alemão? E no francês? Você sabe como fica? Então, não é que any é nenhum. Any é usado nesse sentido em frases negativas. There aren't any cars on sale, tá? Traduzindo para português, não tem nenhum carro em promoção, ok? Questions. Are there any cars on sale? Tem algum carro na promoção? Aí ele no português volta para algum, tá? Mas ele é any, tá? Então aqui seriam alguns, aqui seria nenhum e aqui seria algum. Olha, por isso que é um pouco... É um pouco confuso às vezes para vocês entenderem, mas pensa nisso. Você quer falar de algum, né? Tipo, contando carros, né? Alguns carros, aí você esquece a tradução. A frase afirmativa, some. Negativa, any. Interrogativa, any. Tá? Cíntia, eu posso falar, are there some cars on sale? Tem alguns é some, Cíntia, eu posso usar. Não, você vai usar any em interrogativas. A gente vai ver algumas exceções que a gente usa some na interrogativa, mas são exceções, tá? Então aqui vamos ver outros exemplos, ó. She has some dogs. She has some dogs. Então ela tem alguns cachorros. Eu não quero mencionar a quantidade exatamente, sabe? Eu não tenho a quantidade exata. Eu não sei se são 3, se são 5, se são 2, se são 4, se são 7. Não sei e não importa aqui. O que eu quero falar é que ela tem alguns cachorros. She has some dogs. She has some dogs. Ok? Se eu tenho a seguinte frase. There aren't any TVs in my house. There aren't any TVs in my house. You know? A TV, television. There aren't any TVs in my house. You see? No TV. Você entendeu o que eu falei? Provavelmente. Então, você não precisa de uma tradução, certo? Então, TV, you know? TV. I don't have any TV. No TVs. TV? No TV. Então, eu tô só tentando fazer o mais básico possível pra vocês entenderem. Porque a gente não tem nenhuma foto aqui, né? Então, não tem nenhuma televisão na minha casa. There aren't any TVs in my house. Once again, there aren't. Negative form. We don't say don't have any TVs. Because we don't want the meaning of like possession. Like I have, you have. We're talking about the existence of TVs. A gente está falando sobre a existência da TV, que não tem, não existe. Ela não existe na minha casa. Não é que eu não tenho. Se eu falasse eu não tenho, aí eu tô botando posse pra mim, ó. Eu ter alguma coisa, no caso, na negativa, eu não tenho. Aí sim, I don't have any TVs. Beleza? Mas eu tô falando da casa. A casa, ela não pode ter TV, porque a casa não possui nada. Você possui pessoa, a casa não. Então, there aren't any TVs in my house. Are you following? Estão acompanhando? Estão acompanhando?
Aí tem gente falando sobre usar o no. A gente vai chegar lá. Calma, vocês são muito apressados, gente. Por isso que às vezes você não aprende o some e o any, que você já querem atropelar tudo. Calma, a gente vai chegar lá. Primeiro você tem que aprender o básico, pra depois a gente firular, entendeu? Depois a gente firula. Ih, tô abrindo coisa aqui, nada a ver. Vamos lá. Tô abrindo PowerPoint. Ok. Próxima. He ate some strawberries for dessert. He ate some strawberries for dessert. Então, ele comeu alguns... Eu ia falar maçã. Alguns... You know, strawberry, it's red, cute, delicious. Like, God, I forgot the name in Portuguese. Strawberries. Morango. Então, ele comeu uns morangos de sobremesa. He ate some strawberries. Next one. Are there any chairs under the table? Are there any chairs under the table? Então, tem ali alguma cadeira embaixo da mesa? Are there any chairs? Aí você percebe que no português a gente fala tem alguma cadeira no singular, mas no inglês é muito comum no plural, tá? Nesse sentido do any. Are there any chairs under the table? Então, tem, novamente, o sentido de tem é de existir, não é de posse. Então, are there, porque é uma pergunta, então invertemos aqui. I added some cups of sugar. I'm not sure about the number of cups of sugar. So, I added some cups of sugar. I don't know if it was like 2, 3, 4, 5, some, you know, not a lot of them, some. Não quer dizer também que são muitos, tá? Quer dizer que são alguns. I didn't eat any cookies yesterday. Então, eu não comi nenhum biscoito ontem. Biscoito bolacha. I didn't eat any cookies yesterday. Ok? Então, eu não comi nenhum biscoito ontem. I didn't eat, não comi no passado, any cookies. Cookies, plural. Ok? We can also have some and any with uncountable nouns. Right? First example, there is some cheese in the fridge. There's some cheese in the fridge. Então, tem queijo na geladeira. Por que eu falei assim pausadamente? Tem queijo na geladeira. Aqui, a tradução não vai fazer muito sentido, né? Porque a gente fala, tem algum queijo na geladeira. Não faz sentido a tradução do português. No português, a gente não usaria esse algum, né? Tem queijo na geladeira, né? Mas no inglês é muito comum. There's some cheese in the fridge. E é engraçado que eu aprendi, tipo, não é que eu aprendi, mas eu usei muito isso nos Estados Unidos em inglês. Então, eu lembro que depois eu ficava usando esse some. Só que aí no português não fazia sentido, mas eu ficava, mas no inglês faz. Só que eu ainda não tinha parado pra entender a questão da estrutura, né? Eu ficava, mas eu uso, mas não sei porquê. Eu sei que faz sentido. Eu só ficava assim, faz sentido, eu uso. E é isso uma coisa que vocês precisam desenvolver mais em vocês. Cara, nem tudo tem que fazer sentido. Vai. Porque quando vocês pensam em fazer sentido, é fazer sentido no português. E nem tudo vai fazer sentido. Algumas coisas vão, né? Algumas coisas vão ser bem parecidas. Mas nem tudo vai fazer sentido. Então, there's some cheese in the fridge. Tem queijo na geladeira. There isn't any cheese in the fridge. Não tem nenhum queijo, nada de queijo na geladeira. Negative. Question. Is there any cheese in the fridge? Tem queijo na geladeira? Aí a gente também não usaria tem algum. A gente usaria em português tem queijo na geladeira? Is there any cheese in the fridge? Tá. Então, novamente, nas afirmativas vamos usar o some e negativa e interrogativa any. Remember that, ok? Lembra disso. Uma outra coisa que eu queria falar que eu acabei esquecendo. Sobre cheese. Mas, gente, cheese é uncountable? Sim, cheese é uncountable no português também. É porque a gente acaba, às vezes, não estudando isso. Mas é também, é a mesma coisa. Então, você não pode falar um queijo, dois queijos. O que são dois queijos? 2 pedaços assim são 2 queijos ou 2 pedaços são 2 queijos? O queijo, não tem como você mensurar o que é um queijo. Você pode mensurar gramas, quilos. Agora, um queijo, não. Queijo é uncountable, tá? E, obviamente, por ser uncountable, não vai ter S no final, porque substantivos uncountable nouns, não vão pro plural, tá? Justamente pelo nome já, você não conta, então não tem como ir pro plural.
For example, he bought some meat for dinner. Então, ele comprou carne para o jantar, novamente. Em português, a gente não vai falar alguma carne. Não faz sentido isso. I didn't drink any water today. I didn't drink any water today. Então, eu não bebi água nenhuma hoje. Nenhuma água hoje. Nada de água. Is there any bread here? Is there any bread here? Então, tem pão aqui? Sim, então se esse N no português não vira nada, eu posso tirar então. Quem disse? Is there bread here? É porque assim, às vezes eu consigo sentir que não fica legal, mas aí você tem que sentir em inglês, entende? Então, is there bread here? Tem pão aqui? Bate na porta. Tem pão aqui? Mas não é se tem algum pão, se tem pedaço de pão. Existe pão aqui nessa casa? Tipo, é uma pergunta meio nada a ver. Por isso que tem que ter esse some ou any, tá? We had some fun at the party. We had some fun at the party. Então, fun é diversão, mas no caso é uma expressão. Have some fun. Ou have fun. Nesse caso aqui... Oops. Nesse caso aqui você poderia só botar... Gente... é porque eu quero botar barra. Tá. Aqui eu posso também só falar have fun. Have some fun. We had some fun at the party. É aqui, quando a gente está aprendendo esse some, que no português não vira nada, é aqui que começa aquela explicação de palavras que estão no inglês que não tem, elas não viram nada no português, mas é comum você ver. É isso. Ela não vai virar nada no português, mas não é por isso que você não vai usar, tá? There isn't any electricity in the house. Então não tem nenhuma eletricidade na casa. Tipo, tá tudo desligado, sabe? A luz. Mas não é que tá tudo desligado, tipo, desligado assim, ó. Desligado. Não é que tá desligado. É que eu vou tentar ligar e não tem eletricidade. There isn't any electricity in the house. One last example. There isn't any air in this room. I can't breathe. I can't breathe. Okay? There isn't any air in this room. Então não tem ar nesse quarto. There isn't any air. You can't count air like 1 air, 2 airs, 3 airs. No, it's uncountable. So there isn't any air. Electricity. Again, you can count it like 1 electricity, 2 electricities. No. Bread. Cynthia, we can count bread. Yes, we can in Portuguese. Mas na verdade eu nem sei se em português também conta pão. Porque o que seria um pão? Tem uma definição? Porque se o pão for desse tamanho e se o pão for desse tamanho? O que seria um pão? Difícil. Eu não sei se no português é contável ou não, não lembro. Mas no inglês não é contável, tá? Is there any bread here? Você não conta pão, ok? Deixa eu ver aqui se vocês estão acompanhando. Beleza. Morango. Você já falou morango, que eu esqueci. Tá. Cheese is uncountable. Yes, it is. It's uncountable. Tá? Tá todo mundo acompanhando, bonitinho. Aí agora vamos falar sobre o desespero aqui do no, any e no. Quando você tem uma frase em que o any tem esse sentido aqui, porque, gente, o any também pode ter o sentido de, por exemplo, qualquer. Aí, it doesn't matter. Any, anyone, anything. A gente não vai falar sobre esse sentido hoje, porque senão ia ficar meio confuso pra vocês. Eu até pensei em colocar, mas, cara, vai ficar muito confuso. Então, vamos explorar o máximo desse some, any aqui. E em algum outro momento a gente fala sobre o any de qualquer, tá? Nesse sentido de qualquer. Porque esse any aqui que a gente viu não é no sentido de qualquer, é tipo de alguma quantidade. Agora, o any também pode ser qualquer, tipo, não importa. Any. A gente não vai falar sobre isso hoje. Então, nesse sentido aqui do any, que a gente está falando, você pode ter duas opções. Quando a gente tem o any numa frase negativa, você pode botar o any na negativa, ou você pode passar a frase para afirmativa e colocar a palavra no no lugar do any, tá? Por exemplo, there aren't any biscuits left. They've eaten them all. They've eaten them all. Então, não tem nenhum, não sobrou nenhum. É porque não tem, é porque a estrutura é diferente desse left. Então, não sobrou
nenhum biscoito. Aí esse biscuit é aquela famosa briga do bolacha e biscoito, tá? Porque eu peguei isso aqui de um site do dicionário britânico. Então, o britânico chamam os biscoitos de biscuit e americanos chamam de cookie. E é essa guerra infinita, tipo biscoito e bolacha. Então aqui eu vou tirar, eu posso no caso passar para afirmativa, então em vez do aren't, eu fico are, e o N vira no, e aí fica a segunda frase aqui da segunda coluna. There are no biscuits left. They've eaten them all. They've eaten them all. Meio trava-língua, né? They've eaten them all. They've eaten them all. They've eaten them all. Ok? Aí, nesse caso, Cíntia, qual é a diferença? A diferença é que aqui tem N, aqui não tem, aqui é negativo, aqui não é. Não tem diferença nenhuma, tá? É exatamente a mesma coisa. Mesminha coisa. É como se eu falasse... Em português eu nem sei se isso existiria. Não sobrou nenhum biscoito. Sobrou nem... Não, em português acho que não faz sentido isso. Tá. Cíntia, eu posso falar there aren't no biscuits left? Porque faz mais sentido, Cíntia. Não tem nenhum. No, you can't. In English, you can't have double negatives. No inglês, você não pode ter double negative. Não pode ter duas palavras indicando negação. Tipo, aren't e no. Não pode. Mas, Cíntia, eu vi num seriado. There aren't no. Você vai ver no seriado. Porque muita gente fala assim, porém está gramaticalmente incorreto, tá? Só saiba disso. Pode usar? Aí é contigo, tá? Muita gente usa, mas está errado gramaticalmente falando. Se você pegar pessoas que falam inglês com... Se tipo, não tiver num cenário tão informal, e se for pessoas mais estudadas, você não vai ver elas falando isso, tá? É só mesmo... um cenário bem informal e aquela pessoa que não se importa se vai falar errado, tipo no português. Tem gente que fala um monte de coisa errada e tudo bem, entendeu? Tá, segue a vida. Então é isso, aqui tem o mesmo exemplo. Ó. Eu vou pular esse exemplo aqui, porque senão vocês vão ficar malucos. There weren't any technical problems. Então não tinha nenhum problema técnico, tá? The singer had a sore throat, so they canceled the concert. Não teve nenhum problema técnico. O cantor teve uma dor de garganta, então eles cancelaram o show. There weren't. É a mesma coisa que o there aren't, só que tá no passado, tá? O are vira were. There weren't any technical problems. There were no technical problems. Então a gente tira a frase da negativa e troca o N por no. As duas estão certas. E Cíntia, tem uma melhor, uma pior? Essa segunda coluna aqui com o no acaba sendo usado se você quer, sei lá, falar mais rápido, digamos assim. Parece que, sei lá, soa mais fácil de falar. Não sei, there no ou there aren't any. Entende? There no é mais fácil de falar. Então, às vezes acaba sendo mais usado no cenário informal. Rômulo falou que pão é contável no Brasil. Me dê 2 pães. Ah, Rômulo, mas você não pode mensurar, não pode dizer se uma regra gramatical é essa ou não pela linguagem da rua. Entende? As pessoas falam errado o tempo todo. A gente fala errado, eu falo errado. Quando eu falo, gente, vocês assistiram o vídeo, tá errado. É assistiu ao vídeo. Então, você não pode mensurar por isso, tá? Assim como coffee é um líquido. E coffee é incontável. Sim, mas você pode sim chegar no lugar... Can I have 2 coffees, please? Pode, eu já vi, é normal, as pessoas fazem isso. Porque ela tá usando, na verdade ela tá falando 2 coffees como se fosse 2 cups of coffee. Só que você come aquele cup of, entende? Então não dá pra mensurar por isso, a gente tem que olhar mesmo numa gramática. Então vamos lá. Beleza. Grammar is hard? No, it's not. I love grammar. It's so fun. Eu adoro grammar. Eu sei que todo mundo odeia gramática, mas eu amo, gente. Meu assunto favorito é gramática. Eu adoro ficar pesquisando coisas de gramática. Tá. Vamos lá. Cadê?
Beleza. E aqui é só mesmo um adendo, assim, uma coisa pra acrescentar, falando sobre someone, anyone, que a gente usa o some e o any, a gente só adiciona o one quando quer falar de uma pessoa, where quando quer falar de lugar, somewhere, anywhere, tá? E, gente, a regra vai ser a mesminha, tá? Então, there is someone at the door, tem alguém na porta. There isn't anyone at the door. Não tem ninguém na porta. Ou there is no one at the door. Aí o no ele vai ficar Ops, no one, querida. Não é junto não, tá? Someone e anyone é junto, mas no one é separado. Aí essa frase quer dizer a mesma coisa que essa aqui. I think I heard someone calling my name. Am I crazy? Não. I think I heard someone calling my name. Então, eu acho que eu ouvi alguém chamando meu nome. I didn't hear anyone calling my name. Não, mas eu não ouvi ninguém chamando meu nome. Viu? É como se fosse alguém, ninguém, mas aí você não pode botar tradução porque às vezes dá um bug, né? Um outro exemplo aqui, ó. Is there anyone at the door? Tem alguém na porta? Is there anyone at the door? Eu não vou nem gritar porque senão alguém responde. Porque pra quem não sabe, eu moro em Toronto, né? Imagina, eu tô gritando, a pessoa, no, yes! Eles vão entender o que eu tô falando. Então, viu porque você não pode traduzir? Porque aqui, ó, tem alguém na porta, eu vou usar anyone. There is someone at the door. Eu vou usar alguém também, ó. Alguém, tem alguém na porta. Mas quando é na forma negativa, no português, muda pra ninguém, ok? Or, did anyone call my name? Alguém chamou meu nome? Did anyone call my name? Gente, eu posso falar, did someone call my name? Não. Poder até pode, né? Não tô proibindo não, gente. Mas vai ficar gramaticalmente errado. Vão entender? Vão falar, tá errado, hahaha. Não. Porque também não é um erro grotesco, sabe? Não é algo como nós vai. Não é nada assim também. É alguma coisa de assistir ao filme, assistir o filme. Mas a diferença é que todo mundo fala assistir o filme em português. Aqui ninguém vai trocar isso não, tá? Tem algumas coisas no inglês que todo mundo troca. Existe sim. Deixa eu pensar em alguma coisa. Essa questão do double negative. É uma coisa que meio que todo mundo troca, né? Então, é ok. É por isso que eu não pego tanto no pé se a pessoa fala o contrário. Só se ela estiver escrevendo um texto, uma redação, aí, pô, tá errado. Agora, ela falando numa conversa, eu não vou corrigir necessariamente. Porque as pessoas falam sim. Mas eu vou deixar claro que a forma gramaticalmente correta é a outra. Eu gosto sempre de deixar claro isso. Um outro exemplo aqui. Se eu tiver... com thing também, verdade. Então, something, anything. Então, alguma coisa, aí o anything vai depender da tradução, né? Então, there's something I need to tell you later. Então, tem algo que eu preciso te dizer depois. Later. Então, tem algo que eu preciso te dizer depois. Is there anything you want to tell me? Tem alguma coisa que você queira me dizer? You better say it right now. Melhor você dizer agora. Então, is there anything you want to tell me? Tem alguma coisa que você quer me dizer? Alguma também, só que como é a forma negativa, eu vou usar o anything. É a mesma regrinha, viu? A gift like that is something I will never forget. Então, um presente assim, um presente como esse, é algo que eu nunca vou esquecer. I never asked you to give me anything. Eu nunca te pedi pra me dar nada. Nossa, esse aqui é já pra jogar a toalha. I never asked you to give me anything. Nunca te pedi pra me dar nada. Você me deu porque você quis. Então, anything, tá? Ele vira o nada. Ok? Então, só uma questão mesmo de vocês... como é que fala? Summarize it. Okay? Organize it in your mind. Só para dar uma organizada na sua cabeça. Affirmative with countable, plural and uncountable, some. Negative and questions, any. But we have some exceptions. Of course we do. Temos exceções? Claro que nós temos, não é mesmo? Com questions. Algumas perguntas, talvez vocês já tenham reparado, já estão esperando eu falar sobre isso. Vocês veem o some na pergunta. E isso é uma coisa que eu reparei quando eu estava aprendendo inglês. Porque eu aprendi essa regrinha também.
Só que eu via pra lá e pra cá usando some na pergunta. Só que a diferença é que eu nunca fui a encrenqueira da língua. Eu nunca fiquei brigando com a língua. Nunca fiquei, mas você me falou. Isso aqui eu falo pro inglês, tá? Você, em inglês, me falou que usa N. Agora você quer vir com some. Me explica isso. Porque tem os encrenqueiros, né? O pessoal que briga com a língua. Eu nunca fui assim, de verdade, juro pra vocês. Nunca. Por isso que eu brigo tanto com você. Eu falo, para, porque eu sei que é possível fazer isso. Para. O que acontecia comigo? Eu ficava, cara, engraçado, né? A regra é N em perguntas. Mas eu não tô doida. Eu tenho certeza que eu já vi várias pessoas falando, porque né, na época eu morava nos Estados Unidos, e eu já vi em seriado também usando some. Would you like some water? Usa some. Aí ficou, beleza, vou repetir. Gente, eu era muito dessa. Vou repetir. Eu não me dava nem o trabalho de ficar, não, eu vou pesquisar, porque deve ter alguma coisa. Não, eu pesquisava o que era pra pesquisar. A parte encrenqueira eu deixava pra lá, entendeu? Não, beleza, would you like some water? Já que todo mundo fala, e eu ouvi inclusive da boca de nativos, beleza. Aí você pode vir, mas Cíntia, pode ser que eles estivessem falando errado. Eu fiquei, pô, mas eles usam N. Só, né, é sempre nas mesmas perguntas, e as perguntas são sempre sobre as mesmas coisas que usa some? Não, deve ter alguma exceção aí, não quero saber qual é, eu sei que eu vou repetir. E aí eu comecei a repetir. E aí eu simplesmente entendi, eu nunca peguei a regra, igual que eu vou explicar aqui pra vocês agora, que nós temos exceções, que usamos o some nas perguntas se formos oferecer alguma coisa, pedir alguma coisa ou sugerir alguma coisa. Eu nunca tinha aprendido essa regra, não quer dizer que eu aprendi hoje, não. Mas naquela época eu não tinha aprendido. Naturalmente eu entendi que usava o some quando eu ia perguntar se a pessoa queria alguma coisa, né, oferecer alguma coisa, sugerir. Foi meio que natural. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, gente. Essa é a melhor forma de aprender, na naturalidade, tá? Se gente faz pra você era fácil, porque você morava nos Estados Unidos. Não, morei lá 1 ano e meio só, tá? Não vem com essa, não. Então, quando a gente vai, when we want to offer something. So, would you like some? Would you like some water? Would you like some coffee? Would you like some dessert? Would you like some... Ok? Então, aí você vai usar o some, não vai usar o N. Mesmo que, se a gente for olhar a regra, é pra usar. Mas lembra, isso aqui é uma exceção. Também é regrado, né? Mas é exceção. When you ask for something, ok? A gente vai pedir alguma coisa. Oh, can I have some water, please? Can I have some coffee? Ok? Então, a gente vai usar o some. Quando a gente vai sugerir, e é muito usado para pedir coisas, né? De comer, beber, já perceberam isso? E sugerir, why don't we butter on some? Ok? Why don't we go somewhere nicer? A gente não vai para um lugar mais legal, tá? Aí eu usei o some com where, né? Algum lugar, mas aí a regra é a mesma. Why don't we go somewhere nicer? Why don't we order some pizza? Por que a gente não pede uma pizza? Aí, viu, no português fica uma pizza, mas não é uma. A gente vai usar esse alguma, tá? Why don't we order some pizza? Por que a gente não pede uma pizza? E não any, vai ser some, tá? E pizza também é uncountable. Sim, não conta pizza, tá? Mas sim, você pode falar, can I have one pizza? Mesmo sabendo que pizza não é contável. Porque o que você conta são slices of pizza. O que você conta são as fatias. Pizza não, tá? Deixa eu ver o desespero de vocês aqui. Tá. Se fosse fatia de pão, seria contável. Exatamente. Ninguém quer mais saber do anything, que todo mundo fica usando bread. Gente, para! Tá vendo? Vocês são doidos. Para com isso. Fica fixando nas coisas. Esquece, abstrai. Qual a diferença entre o plural countable nouns e uncountable nouns? Uncountable não vai pro plural. O próprio nome já diz. Uncountable. Aquela palavra é fixa, entendeu? Bread. A gente não fala breads. Não vai pro plural. Por isso que ela é uncountable. Você pensa, você só pode botar alguma coisa no plural se você for contar aquela coisa. Por isso que só vai pro plural countable nouns, tá? A Ariadne falou que ama a palavra something. Acha chique. Something. Precisamos de aula sobre countable e uncountable nouns urgente. Ó, quando acabar essa aula,
Eu posso até trazer ela futuramente, depende. Rony, você compartilhou? Só pra quem compartilhou. Só atendo pedidos de quem compartilha. Eu tenho essa opção, não tenho? Eu tenho essa opção. Você tem a opção de compartilhar. Então, depois eu vou ver se o Ronnie compartilhou. Aí eu posso pensar no pedido dele. Mas, pra você vir pra aula, se eu fizer essa aula futuramente, você já vir preparado, assim que acabar a aula, digita no Google Countable and Uncountable Nouns. Você já sabe escrever o que você escreveu aqui, né? E vai pesquisando, vai entrando no site, lendo. Isso te vira, resumindo, tá? Que tu vai achar. Você vai achar, com certeza. Vários exemplos. Como assim não conta pizza? Não conta pizza. Assim. Assim, gente. Cintia, você disponibiliza esse site depois. Isso aqui não é um site, é a aula, né? É porque ele tá no Safari, mas é porque tá no online. Mas é uma aula, é um arquivo... na verdade, aqui tá em PowerPoint, é PPTX, mas eu boto em PDF e eu compartilho lá na comunidade do Telegram, tá? Vou deixar o link... Acho que o link tá aqui da comunidade do Telegram pra vocês irem lá entrar, tá? Tá bem aqui, ó. O material dessa aula fica na comunidade de inglês da Cintia no Telegram. Para acessar, clique nesse link. Tá bem aí, comentário fixado. Tá bom, gente? Vamos voltar aqui. Vamos fazer algumas atividades? Eu vou deixar algumas pra vocês fazerem, vou fazer algumas com vocês e vou conferir frases de vocês, tá? Vamos lá. Practice time. Fill in the blanks below to complete the sentences. Então, vamos completar os espaços vazios abaixo para completar as frases. É porque completar duas vezes, né? Use some or any. Então, vamos ver primeiro o exemplo, ó. I don't need any money because I'm going to bring my lunch to school. Então, eu não preciso de dinheiro, tá? I don't need any money. Sim, mas na tradução não ficou nenhum dinheiro. Lembra que eu falei com vocês, né? Então, eu não preciso de dinheiro. I don't need money. I don't need money parece que tipo assim, eu não preciso de dinheiro na minha vida. Isso ficou uma coisa muito geral, sabe? Ah, não preciso de dinheiro. Entende? Então, esse any dá esse significado. Vamos para a segunda frase? He doesn't have pants, but I have pants. Como vocês completam? Bota aí a palavra. Como são duas respostas, bota a palavra, barra e a outra palavra, tá? Vamos ver se vocês vão acertar. Tiago, aceitamos que dói menos. É isso, gente. Vocês não aceitam? Vocês ficam brigando, o inglês não tá nem aí. Você vai falar sozinho. Você vai ficar brigando sozinho, entende? Ó, a Duda falou que é any e some, Ana, any, some, any and some, any, some. Todo mundo falou any, some? Very good. He doesn't have any pens. Então, ele não tem nenhuma caneta. But I have some pens. Mas eu tenho caneta. Aí no português eu falaria eu tenho caneta, não eu tenho algumas canetas, tá? So, he doesn't have any pens. No português fica eu não tenho nenhuma caneta. Mas no inglês, lembra, tem que ser plural. Plural. He doesn't have any pens. But I have some pens. Number 3. Our teacher. Eu gosto dessa palavra. Our teacher didn't give us homework yesterday. Como fica? Como fica essa frase? Se vocês vão acertar. Tá. Any, some. Vamos ver os comentários de vocês. Alguns falaram any, outros some. Any. Tá todo mundo no any? Então é any? Então é any. Our teacher didn't give us any homework yesterday. Então a nossa professora não deu nenhum homework, traduzir nenhum homework, nenhuma atividade de casa pra gente. Então só pra vocês verem aqui, ó, uma frase negativa, ó. Didn't give us any homework. Mas, gente, homework é countable no singular. Não era pra estar aí. Aí que eu pego vocês, ó. Homework é uncountable. A aula de countable e uncountable é a que mais destrói os sonhos das pessoas, eu sei.
Homework é uncountable. You can count homework. Você não pode falar one homework, two homeworks. No, you can't. Eu também aprendi isso aí, minha filha, errando. Na verdade, eu aprendi tudo errando mesmo. Porque eu lembro que eu falava, I have two homeworks. Aí minha professora lá dos Estados Unidos, no, you don't have two homeworks. You have two assignments. But you have homework. Eu, ok, got it. Então, você não pode falar two homeworks, three homeworks. Homework não pode nem levar esse S aqui no final, porque é uncountable. Se você quiser falar duas atividades de casa, você vai falar two assignments, que é a palavra usada para atividade, tipo na escola, na faculdade, né? Tarefa de casa. Assignment. Assignment. Aí sim pode ir pro plural. A palavra estranha é assignment, I know. Number 4. I'm tired. Do we have but enough time to take a nap? Como é que fica essa resposta número 4? Any. Some. Take a nap, tirar um cochilo, isso aí. Some or any? Any. Let's see. Any, because it's a question, okay? I'm tired. Do we have any time to take a nap? Time, uncountable. Time é uncountable, você não conta. Time, como é que seria em português? Anytime. Nem lembro. Sei lá. Não lembro. Time. Time pode ser countable também, mas se ele for como, tipo, vez. One time, two times. Uma vez, duas vezes. Se for no sentido de vez, pode ser. Agora, nesse sentido aqui, que eu não lembro a tradução em português, não, tá? Do we have any time to take a nap? Essa é a forma correta, bonitinha, mas eu confesso que eu mandaria um some aqui. Do we have some time to take a nap? Eu mandaria. Talvez eu entraria naquela estatística também dos nativos que falariam errado. Não sei, parece que soa melhor, mas o correto é any, tá? Number 5. Do they have library cards? No, they don't have E aí, como é que fica esse? Number 5. Tempo. Tempo, verdade. Eu tava pensando em hora, que também pode ser hora, né? Acho que eu tinha esquecido. Então, estou falando que é some e any. Some, any. Ou any. Temos opiniões diversas. Então, vamos lá. Lembrando que aqui é uma pergunta, né? Então, a gente precisa do any. Lembra disso. Pergunta any. A não ser que não seja aquela... A não ser que seja aquelas exceções, tá? Você está oferecendo alguma coisa, ou pedindo alguma coisa. Ou, qual é a outra exceção? Sugerindo alguma coisa, né? Meio oferecendo também ele no embalo. Aí sim a gente vai ter o some, mas pergunta any, mete o any. Próximo, any também, porque é uma frase negativa. No, they don't have any. Aí aqui esse any, ele entra no lugar de any cards or library cards. Aí ele vai funcionar como um pronoun. Mas também não entra em detalhes. São muitos detalhezinhos que a gente pode fazer outras aulas sobre isso. No, we don't have any library cards. Ok? Vamos aqui fazer mais 2. Número 6 e número 7. Paul wants to buy new shoes. Como é que fica essa frase? Number 6. Como é que fica, gente? Ontem e hoje eu sou só bocejo.
some. Todo mundo tá votando em some. Some it is. Paul wants to buy some new shoes. Então, o Paul, né, ele quer comprar uns sapatos novos, tá? Aí na tradução eu falaria uns sapatos novos, não alguns, que, né? O Paul quer comprar alguns sapatos novos, não fica natural em português. Aí vai explicar isso também lá pro menino que sabe inglês. Não explica, meu filho. Você tem que falar pra ele, meu amor, aceita que o português é assim, tu não debate, não. Number 7. Excuse me, I need information about the flight to Boston. Como é que fica isso aí? Vamos ver. Como que ficamos? Deixa eu ver a resposta de vocês. Number 7. Some, okay. Some. Todo mundo colocando some? Very good. Excuse me, I need some information about the flight to Boston. Então, com licença, eu preciso de informação sobre o voo para Boston. Excuse me, I need... Repete comigo, vai? Para praticar a pronúncia. Excuse me, I need some information about the flight to Boston. Very good. Excuse me, I need some information about the flight to Boston. E aí, gente, some porque é uma frase afirmativa e nós temos um substantivo que... Ai, vamos fazer de novo. Um substantivo uncountable. Yes, it is. It's uncountable. I'm sorry. Gente, não bate em mim, não foi eu que criei as regras. Então, informação não é contável. A gente não pode contar. Porque se ela fosse contável, ela teria que estar no plural, lembra? Porque a gente não aceita ali com o some, nesse sentido aí, substantivos contáveis no singular, só no plural. Ou incontável. Information is uncountable. Não pode falar two information, three information. Se você quiser contar as informações, você vai falar piece of information. Traduzindo, não vai ficar tosco, já aviso logo. Pedaços de informação. Não traduz. Piece of information. Tá? Na verdade, sim, mas se você falar para não traduzir, por que você traduz? Eu já traduzo para poder te dar a lição, entendeu? Porque eu sei que você vai fazer isso na sua cabeça, não adianta. Então eu já faço e já dou a bronca. Então, information is uncountable. Você não conta informação. Se quiser, contar piece of information. I need some information about the flight to Boston. Very good. Então, gente, quem for querer continuar essas atividades aqui tem que estar lá no grupo do Telegram, que eu vou disponibilizar o PDF lá e aí vocês vão ver todos os outros. Tem até mais, ó. Tem aqui e tem até o número 15. Aí vocês vão fazendo. Beleza? Agora eu quero ver frases de vocês para corrigir. Me mandem frases, gente, por favor, lembrando sobre o que a gente estudou aqui. Com some, ou com any, ou someone, anyone, something, anything. Mas tem que ser nesse sentido. Não adianta colocar o any no sentido de qualquer. Tem que ser nesse sentido, beleza? Aí eu vou pegar essas frases para poder corrigir. Porque senão quando eu for explicar, vocês não vão entender porque vocês vão precisar da explicação da aula, ok? Então vai me mandando as frases aí enquanto eu abro aqui um novo slide para colocar aqui a frase de vocês. Vai mandando aí. Beleza. Deixa eu ver as frases de vocês, se alguém já mandou. Vou ficar aqui no aguardo, vou corrigir aí umas 2, 3 frases. Ó, a Paulinha já mandou aqui a primeira frase dela, vou corrigir. Vamos lá, Paulinha. A sua frase... Ah, tá, ficou pequena, calma aí. Eu vou escrever.
meu amorzinho, volta aqui. Tá. Ela falou assim, could you give me some coffee? Could you give me some coffee? Tá certo, perfeito, porque você está pedindo, né, alguma coisa. Mas essa frase... deixa eu voltar aqui também pra vocês verem aqui ó, o que eu tô falando. Né? You're asking for something. Você tá pedindo alguma coisa. Mas eu diria que é mais comum você não ouvir could you give me, mas can I have, tá? Não tem uma explicação de lógica, assim, é a estrutura. Assim como no português você não vai ouvir a pessoa falando posso ter um pouco de café? Posso ter um pouco de café? A pessoa vai entender? Vai, mas é estranho. Agora você fala, pode me dar um pouco de café? Aí sim, me dá um pouco de café. Pode me dar um café? Aí sim. Então no inglês é meio que o contrário. Eles acham estranho a frase pode me dar um pouco de café, né? Para eles é can I have? Tá? Essa é a estrutura mais usada. Can I have some coffee? Beleza, Paulinha? Tá. Vamos ver a frase da Carolyn. Vou ter que aumentar, calma aí. Maior, bigger, bigger, bigger. Here it is. I need to buy some t-shirts, but I don't have any money. Very good. Perfect. Vocês estão indo muito bem hoje, hein? Gostando de ver. I need to buy some t-shirts. T-shirt is countable and it's in the plural form. Então tá no plural e é contável. Usamos o some, frase afirmativa. Já que é uma frase negativa, money não é contável. Então tá certo, usou com o substantivo uncountable e usou any. Perfect. Tá? Então, sim, money é uncountable, tá, gente? A gente não conta dinheiro, assim como no português. Você não conta um dinheiro, dois dinheiros. Você conta R$1, R$2, uma moeda, duas moedas, uma nota, $2. Um dinheiro, dois dinheiros, não. Aqui a frase da Beatriz. Vamos ver, Beatriz. Beatriz, uma primeira coisa muito importante. I nunca fica com letra minúscula, tá? Nunca. Pode ser no meio da frase, aqui ó, meio da frase, no começo, nunca. Isso é muito importante, tá? I don't have some bread. Tá, primeira coisa a gente precisa tirar esse a daqui, porque o a gente só pode usar com substantivos contáveis, tá? O artigo a não se usa com substantivo incontável, que é o caso do bread. E a gente tem uma frase negativa, então a gente não usa some, a gente usa any. I don't have any bread. Então não tem pão. I don't have any bread. Beleza? Ok, vamos aqui para a frase da Daiane. I don't have any money. Very good. I don't have any money or I have no money. Que inclusive para essa frase, essa segunda aqui é a mais usada, mas não quer dizer que a sua frase está errada não, tá? I don't have any money as pessoas falam sim. Mas acho que é um pouco mais fácil de falar I have no money, tá? É só uma outra versão. Deixa eu ver. Vamos aqui a frase da Maria. Maria Clara Campos. Então,
A frase dela é I don't have any book to read. I don't have any book to read. I don't have any book to read. Aqui a gente bota esse book no plural, porque lembra, a gente vai usar com substantivos contáveis no plural. I don't have any books to read. Eu não tenho nenhum livro para ler, tá? I don't have any books to read. Fora isso, tá tudo certinho. Assim como a frase da Letícia, ó. A frase da Letícia aqui é a mesma coisa. I don't have any friends. Plural, tá? Ou, você pode falar também, I have no friends. Beleza? I have no friends. Tenho nenhum amigo. Solitário. Lonely. Ok? Então é isso, gente. Eu corrigi bastante frase já. Eu sei que não dá pra corrigir de todo mundo. É impossível. Impossível corrigir de todo mundo. Sorry. Mas eu consegui, assim... Acho que com essas dicas aqui, vocês já conseguem ver se a frase de vocês tá errada ou não, tá? Só com essas dicas aqui. Porque é sempre os mesmos errinhos, né? Usar o N com o substantivo contável no singular. Mas don't get me wrong, então não entenda errado. O N você pode também usar com o substantivo contável no singular. Mas é em outro paranauê, entendeu? Quando aquela frase está querendo dizer outra coisa. O N, ele tá ali, ele é a mesma palavra, mas ele tá querendo dar um outro significado, tá? Então, nesse sentido aqui, guardem essas regrinhas, beleza? Não dá pra eu explicar tudo sobre um assunto de uma vez só, de fato. Às vezes por isso que eu não me aprofundo muito em assuntos, às vezes lá no Instagram, nos stories. Por exemplo, eu recebo muitas perguntas de some e any, mas eu fujo dessas perguntas. Por quê? Porque nos stories eu vou usar, sei lá, 4, 5 stories para responder cada pergunta. E olha isso, eu fiquei 1 hora aqui com vocês para explicar. E aí eu explico alguma coisa, só que eu não consigo explicar tudo. Aí vão, Cintia, então não pode fazer isso? Pode, mas eu não consegui também falar que pode, entendeu? Ou então, Cintia, então quer dizer que é só isso. Aí eu deixo de falar alguma coisa, vocês entendem que não pode, ou que pode. É uma confusão danada, por isso que eu criei essas aulas aqui também, para conseguir falar de assuntos que eu não consigo falar lá, sabe? E ainda tem o curso, né, o Caminho da Fluência, para conseguir abordar tudo que eu não consigo abordar nunca no aberto, no YouTube, no Instagram, porque é muito conteúdo. Eu preciso que as mesmas pessoas estejam acompanhando o raciocínio por um longo período. E vocês sabem que aqui, né, não são sempre as mesmas pessoas que vêm para todas as aulas, então eu não consigo construir um raciocínio a longo prazo, entende? Eu preciso que as mesmas pessoas estejam ali acompanhando. Por isso que aqui também não tem uma ordem, são assuntos aleatórios, você não precisa de uma aula para assistir a outra. Porque vai ficar gente perdida, porque não é todo mundo que vai para todas as aulas, ok? Agora, no curso, todo mundo vai para todas as aulas, entende? Ok. That's it, everyone. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Agora vamos tirar o print? Vamos tirar o print pra vocês postarem lá no Instagram, que eu quero ver o caderninho de vocês da última vez. Eu fiquei surpresa, teve gente lá com folhas assim, ó, escrito. Eu fiquei, gente, gritaria, babado, confusão. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui pra gente tirar uma foto bonitinha, assim, com coloridinho, né? Então eu vou parar agora, vocês tirem uma foto e postem lá no Instagram e me marquem. Não limpando o olho não, tá, gente? Vamos lá. Se não consigo pegar agora, mais uma chance, vai. Ou natural mesmo, né? Falando, conversando. Então, gente... Então, postem lá nos stories de vocês, né? Me marquem. Quando vocês me marcam, eu consigo compartilhar lá no meu também. E eu gosto de ver também se vocês anotaram, se estão ali dedicados. E assim que acabar aqui, eu vou fazer pra vocês o PDF e posto lá na comunidade do Telegram. Então, se você até tá pelo YouTube agora, depois que já passou a aula ao vivo, é só clicar no link aqui e entrar na comunidade. É totalmente de graça, tá, gente? Tudo isso daqui é de graça pra vocês aproveitarem. Então, aproveitem, tá? O Wagner falou, aula maravilhosa. Muito obrigado, Cíntia. De nada, Wagner. E se você compartilhou, obrigada pelo compartilhamento. Então, eu vejo vocês, o quê? Na
próxima quarta-feira. Ou todos os dias lá no meu Instagram, né? Inclusive saiu um videozinho lá no feed hoje com dica, tá bom? Então, gente, é isso. Até agora, quando for acabando a aula, gostou muito da aula? A aula foi útil pra você? A aula te ajudou? Compartilha, né? Porque se eu fui útil pra você, se eu consegui tirar alguma dúvida sua, se ao menos você conseguiu entender melhor esse assunto, deixa o seu compartilhamento, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. And I see you around. Vejo vocês por aí, tá bom? Beijos. See you next week, Nina. And bye bye.